Bem-vindo ao nosso canal Papo Espírita. Eu sou Ivanilson Robson. Estou aqui para conversar com vocês sobre espiritismo e espiritualidade. Se você gostar da nossa conversa, dê logo um joinha, se inscreva no nosso canal, compartilhe a nossa mensagem para que mais pessoas possam ver e o nosso canal possa crescer. Nessa noite nós vamos falar sobre de onde vêm as coisas que o médium capta. De onde vêm esses sentidos que os médiuns sentem, essas energias? Como funciona isso? Como acontece isso em nossas vidas? Muitas vezes ficamos sem entender as coisas que acontecem em volta de nós. Nós vivemos no mundo físico, onde muitas coisas aos nossos sentidos normais não são perceptíveis. Tipo, as ondas magnéticas, nós não temos como vê-las, o raio-x, as ondas gamas, as ondas que transmitem as estações de TV e de rádio, de onde vem o cheiro do perfume, e muitas outras coisas que estão no mesmo espaço e ambiente convivendo, só que em dimensões diferentes. As coisas que o médium capta vêm de uma dimensão espiritual que está em volta de nós, desde quando o mundo é mundo, meus irmãos e amigos. A distância para o corpo físico, ela é necessária, ou estar longe ou estar perto, mas para a ausência do corpo físico, não tem distância. Explicando melhor a vocês, para que vocês possam entender melhor. Quando você sintoniza uma estação de rádio, a emissora que está transmitindo aquele sinal pode estar em outro estado, em outro país, ou até mesmo na sua cidade. Mas você capta ela normalmente, sem precisar levantar o seu rádio para captar aquela estação de rádio que está passando. A televisão, a mesma coisa. No plano espiritual também. O sentido longe e o que é perto, para nós na matéria, é fácil diminuir essa distância dependendo da maneira que você vai se mover. Vamos supor que você resolve ir a um determinado local, um pouco distante para o seu corpo físico. Há uma caminhada de 3 horas, se você for caminhando a pé, se locomovendo. Isso levaria 3 horas. Se você resolver ir de automóvel, um carro, essas 3 horas passará a ser apenas 15 minutos aproximadamente. A redução de tempo, mas a distância é a mesma. Se você tiver condição de ir num helicóptero, esse tempo se reduzirá bem mais a uns 3 minutos de distância. Então, não é a distância física que envolve para a sua captação, para o que você está captando. Melhor ainda, para que vocês possam entender, vamos falar de ondas, que o que o médium capta são ondas. São ondas e são percepção do mundo extrafísico, do plano espiritual. Imagine se você conseguisse voltar no tempo 200 anos e você tivesse a capacitação de estar lá e o seu aparelho de celular funcionasse lá. E você conseguisse falar com alguém, como nós falamos na rua, com apenas um Bluetooth, colocado no videozinho ou um fone, conversando na rua com outras pessoas que estão tão longe de nós. Ou agora mais moderno ainda, com as videochamadas. Seriam coisas
que você poderia parecer até uma bruxa, ou então você estaria considerado como louco. Assim são os médios, com a captação da sua vidência, que conseguem ver o plano extrafísico, o plano espiritual. Eles veem coisas que estão distantes, muito além daquilo que ele está ali vivenciando naquele lugar. Eu conheço uma médium que ela entrou no hospital e ela relata que quando ela entrou no hospital, ela viu um outro hospital dentro do hospital. O hospital que ela estava no plano físico, organizado, arrumado, mas aquela bagunça das pessoas na agonia da emergência. E o hospital espiritual que ela conseguia ver era muito mais organizado, tudo muito mais bem planejado. Estavam ligados no mesmo espaço, mas em dimensões diferentes. Ela estava conseguindo ver uma dimensão diferente. Muitos outros médios conseguem captar e ver com a sua vidência esses planos. E muitas vezes eles não têm nem condição de explicar o que estão vendo e vivenciando naquele momento, porque seriam tratados como loucos. Como eu falei na nossa conversa anterior sobre o que é o médium é apenas um aparelho, como um rádio, um aparelho de captação. Ele é um aparelho que consegue tirar frequência e se canalizar a outras ondas, a outras estações. Ele consegue mudar as estações como um rádio muda de estação de uma emissora para outra. Ele consegue se encontrar em outros ambientes. Um médium, em um trabalho mediúnico, ele pode ser desdobrado e levado a lugares bem distantes, em outros países, junto com as equipes espirituais, para cuidar de alguém que está doente a uma distância muito grande, sem precisar de ter saído da sala mediúnica, daquele espaço onde ele está. Porque, como eu falei, é o nosso corpo físico, o corpo matéria, que precisa de deslocamento, não o nosso corpo espiritual, porque o corpo espiritual não tem matéria. Se não tem matéria, a distância não importa. É daí que vem da onde o médium capta as energias que você capta. Como você consegue se sintonizar com o mundo espiritual. Como você pode ouvir, presenciar, fazer feitos. É no plano espiritual. É nessas coisas que os nossos sentidos, matéria, nosso sentido do corpo físico não pode explicar. Por isso que Jesus Cristo fala aos seus discípulos sobre, quando eles falam que Jesus faz muito feitos e milagres, Jesus, vocês irão fazer muito mais do que eu faço. É através dos estudos mediúnicos, do conhecimento mediúnico, que você pode exercer a sua mediunidade com segurança para você e para as outras pessoas que em volta de você estão. Um bom médium estuda, um bom médium ele procura entender por que ele provoca aquele fenômeno. Porque ele tem um médium de efeito físico. O médium de efeito físico, ele tem a capacidade de mover um objeto. Tem o médium psicográfico, que ele é especializado na psicografia, desde a psicografia mecânica à psicografia que ele só apenas escuta. Ele escuta alguém que está falando com ele, e esse alguém que está falando com ele pode estar a milhões de quilômetros de distância, pode estar do outro lado do continente e falar para ele. E ele vai ouvir bem e vai transmitir a mensagem bem. Porque a distância, ela só existe para o mundo matéria, não para as coisas espirituais ou para os planos e dimensões fora da matéria. Fora da matéria.
Deixe suas perguntas, comentem, passem para seus amigos as nossas mensagens, para que a gente possa entender um pouco mais. E é através do estudo que o médium pode se tornar cada dia melhor. Na nossa próxima conversa, nós vamos falar sobre por que alguns médiuns, porque algumas pessoas são médiuns com uma mediunidade mais avançada e outros não têm nada de extraordinário, são apenas médiuns normais ou seres humanos normais no entendimento das pessoas. Nós todos somos médiuns em determinados graus diferentes. Muito obrigado e que a luz de Jesus possa iluminar a vida de todos vocês. Assine o nosso canal para que ele possa crescer cada dia mais.